Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, ligado aí na nossa programação. Sexta-feira, em pauta no ar, sempre com um tema importante, um tema atual. E nessa noite nós vamos conversar sobre este tema intrigante que tem chamado a atenção, especialmente nos meios de comunicação, mas que nos faz pensar e pensar muito. Por isso, se tornou pauta aqui do nosso programa. Vamos conversar sobre o Brasil dos emigrantes ou dos imigrantes. Acompanhe a nossa matéria inicial. Depois das catástrofes ocorridas no Haiti, muitos haitianos procuraram imigrar para outros países e um deles, é claro, o Brasil. Só que essa imigração tem ocorrido de forma ilegal. Com isso, a Polícia Federal reforçou a fiscalização na fronteira com o Peru e a Bolívia. O número de haitianos no país já passa de 4.000. Os haitianos que já estão permanecem. E o governo agora busca limitar a entrada, liberando 1.200 vistos por ano para evitar um descontrole. Antes, eram os brasileiros que saíam do país para buscar outros países, que garantiam uma maior possibilidade de emprego e de melhoria de vida. Hoje é o contrário. Até mesmo brasileiros que moravam em outros países estão voltando para casa. Brasil dos emigrantes ou dos imigrantes? No Em Pauta desta noite. Muito bem, e aqui diretamente dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, bem aqui próximo ao aeroporto da Pampulha. Você que conhece Belo Horizonte, então está mais do que familiarizado. E você de todo o Brasil que ainda não veio nos visitar, venha, porque vale a pena. Além da TV Canção Nova, temos aqui uma casa de missão evangelizadora com muitas atividades, nesse mesmo endereço. E é deste endereço que nós debatemos o Em Pauta desta noite. Aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, que é diretor-presidente da editora Voz e também doutor em teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. É um assunto muito instigante, imigrantes ou emigrantes, não é? Mas boa noite também aos telespectadores. Quem sabe não, com certeza muitos vieram de fora para o Brasil, não é? São imigrantes. E muitos outros talvez estivessem pensando em emigrar, sair do Brasil, para ir para outras terras. Mas hoje dizem, não, nós vamos permanecer aqui. Então, é um tema super interessante. Tá certo, Frei Moser. E temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa o professor Duval Magalhães Fernandes. Ele é professor na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, a PUC. Trabalha especialmente no programa de pós-graduação ali na área de geografia. Professor Duval, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, muito obrigado pelo convite. E eu acho que efetivamente é um tema muito interessante. Eu já começaria mudando um pouco o título: Brasil dos emigrantes e dos imigrantes. Acho que esse é um ponto muito interessante para que a gente possa conversar. Porque, aliás, professor, já começando, é essa a realidade, não é? Esse fato, e aí eu quero chamar a atenção para aquilo que foi dito na matéria inicial. Esse fato dos haitianos que trouxe à tona essa temática, ele está de acordo com isso que propomos no tema ou mais de acordo com o que o senhor acaba de dizer? Bom, eu acho que não é, Padre Hamilton, é só a questão do imigrante haitiano. Sim. Hoje, se nós observamos, houve um aumento substancial, praticamente 30% ao ano, de entrada de pedidos de visto de estrangeiros para o Brasil, né? No ano passado foram 76 mil vistos concedidos pelo governo. Então, efetivamente, não é só os haitianos, nós podemos olhar também sobre os outros países, principalmente portugueses e espanhóis. Portugueses aumentou em 168% entre 2010 e 2011 as solicitações de visto. Então, 168%? Principalmente pessoas com nível de instrução superior. Isso mostra que o Brasil entrou mesmo na rota da imigração, né? O caso dos haitianos é um caso um pouco atípico, porque surge a partir de 2010, de janeiro de 2010, que começam a chegar os primeiros, e hoje o governo avalia que devem ter mais ou menos 5.500 haitianos no Brasil, e, evidente,
Eles vinham através da fronteira do Peru, né? Vinham uma viagem do Haiti até aqui, gastavam mais ou menos 5.000, 4.500 dólares, ficavam à mercê de coiotes que os traziam. Então o governo resolveu, e usavam, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, que usavam o Estatuto do Refúgio como uma justificativa para entrar no Brasil, mas alegando, evidente, a questão do terremoto, que é uma questão calamitosa. Claro. Lamentavelmente, a legislação, isto é, o protocolo assinado pelo Brasil nas Nações Unidas com relação ao refúgio, não inclui a questão climática ou a questão ambiental como refúgio. Então, essas pessoas tiveram o seu pedido negado. E o governo abriu a possibilidade do visto humanitário. Então, o CONARE, que é o nosso Conselho Nacional para os Refugiados, nega o visto, e o governo, através do Conselho Nacional de Imigração, concede o visto, não de refugiado, mas um visto humanitário. Já foram concedidos aproximadamente 2.967 vistos, há expectativa de chegar a 5.500. A modificação do governo brasileiro, da atitude do governo brasileiro, foi coibir esse uso dos coiotes na fronteira, tanto que contou com a colaboração do governo peruano, que a partir do dia 25 de janeiro há necessidade de visto de entrada para os haitianos que querem chegar ao Peru. Então, com isso, eles não têm como chegar à fronteira brasileira. E o governo abre, então, a possibilidade do visto via o consulado. Isso daí, nesses 2 meses que está funcionando, já foram concedidos 47 vistos, que atendem mais ou menos 55 pessoas, porque é um visto de família também. Sim. Então, mostra que também a demanda por esses vistos não está muito grande, mas a gente sabe que há a documentação a ser preparada, que pode demorar um tempo, ainda mais num país que vive uma situação com relação a um terremoto. Então, é muito difícil a burocracia para conseguir. Mas o governo acha que vai atender as demandas com esses 100 vistos, em média, né? 100 vistos mês. Tá certo. Agora, Frei Moisés, por outro lado, nós temos um contexto histórico aqui, salvaguardando isso que o professor acaba de colocar, que antigamente o Brasil foi povoado, ou seja, teve aqui um papel muito importante, por exemplo, mais no sentido de desenvolvimento do país, e aí então nós temos aqui a questão sul, a região sul do nosso país, e o sudeste também, a questão dos alemães, dos italianos, não é? Que vinham mais no sentido de ajudar a construir, a desenvolver o país. Essa situação é o que se verifica hoje, por exemplo, esse número dos portugueses, né? 168% de vistos concedidos, quer dizer, é um número muito alto. Hoje, as pessoas que estão vindo para o país vêm com o intuito de quê? Hora de sobreviver ou de ajudar a construir o país? Como é que é essa situação? Meio complicada a sua pergunta, porque sempre tem um pouco de tudo, né? Mas, de qualquer forma, vamos ressaltar que a imigração dos alemães, italianos e depois outros povos da Europa Central, ela foi realmente buscada, incentivada pelo Império para desenvolver o Brasil. Essa que é a verdade. Ferrovias, por exemplo. A maioria, não é, eram empresas italianas, depois, naturalmente, vieram os ingleses, não é, e assim por diante. Agora, uma questão, sem dúvida, o Brasil não seria o que é hoje sem esses imigrantes, não é? Tem um grande papel. Por exemplo, estou morando em Petrópolis. Não, alemães, italianos, a população é marcada, não é, por essa imigração. Agora, no tocante a Portugal, nesse momento, e a vinda de outros imigrantes, não é, em geral, está como que conectada com situações pouco favoráveis. Todo mundo sabe que Portugal, depois da Grécia, é o país que está sofrendo mais a célebre crise do euro, né? E, inclusive, já há alguns anos, há uns 5, 6 anos, a gente vai percebendo a olho visto que Portugal vai recuando em vez de avançar. E alguns portugueses brincando, eles dizem, não, nós ainda vamos voltar a ser colônia do Brasil, né? Por quê? Porque não vem futuro. E por isso que vem para o Brasil esperando um futuro, não propriamente com a ideia de construir o Brasil, mas de se construir no Brasil. Claro que normalmente vêm pessoas qualificadas e então vão ajudar na construção do Brasil, mas a razão de fundo me parece que no caso de Portugal específico, Espanha, é mais realmente buscando oportunidades
para uma vida melhor. Porque se a gente olha, professor, por exemplo, para Portugal, estava vendo aqui os últimos números, os do senhor estão sempre mais atualizados. Em Portugal, por exemplo, a taxa de desemprego me parece que atualmente anda em torno dos 20%, é isso, mais ou menos? Isso se não considerarmos a taxa de desemprego dos jovens, que ultrapassa os 30%. Pois então. Que é muito mais... Aliás, não, exatamente, aqui, ó, em Portugal a taxa de desemprego ronda em torno dos 20%. E os imigrantes brasileiros, interessantes, são os únicos que têm voltado para casa, claro, dada a situação econômica que o Brasil atravessa. Agora, a taxa geral de desemprego em Portugal, em torno, o senhor falou de quanto? Não, a 20% é geral, mas a dos jovens é mais elevada. O que significa que aqueles que acabam seu curso superior ou algum curso, eles buscam mesmo um local para poder trabalhar e o Brasil está na pauta, né? Colocado na pauta como um local de trabalho. Nós tivemos aqui uma visita de um professor português na semana passada, ele até falou, olha, a burrada de Portugal foi deixar de ser colônia do Brasil. Ele houve de ver que talvez o caminho teria sido melhor. Claro que é uma brincadeira, um exagero, mas traz um pouco o sentimento que o povo português tem frente a essa crise, que realmente os colocou como um país que entrou por último, dos últimos a entrar na União Europeia e depois tem essa situação de grave crise que está contribuindo para essa imigração. O que chama atenção no caso de Portugal, muitos portugueses, eles bradam contra a corrupção em Portugal. Muito interessante, né? Lá existe corrupção, no Brasil não existe, seria um pouco esse raciocínio, né? Não, mas eu achei interessante esse tipo de argumento. Né? Não, porque aqui nós estamos indo para trás por causa da corrupção. Na realidade, a situação é bem mais complexa, não é? Bem mais complexa. Tá certo. Frei Moser, será então que a gente deveria dizer que acontece algo parecido com esse processo migratório que o Brasil tem experimentado atualmente, quer seja parte portuguesa, quer seja casos haitianos, que nos chama a atenção recentemente, mas e outros também? A gente perceberia um tipo de migração mais no sentido de construção ou mesmo apenas de refúgio? O que predomina mais? Muito difícil de caracterizar novamente. Depende de onde vem, de quem vem. Há pessoas que vêm como busca de refúgio, há pessoas que vêm para fazer a sua vida. Não é? Há outras pessoas que realmente vêm no sentido de colaborar no desenvolvimento, porque lá no fundo, há umas décadas atrás, a Europa se sentia obrigada a ajudar o Brasil. Essa que é a verdade. Principalmente a Alemanha, né, se sentia como que obrigada a ajudar por causa da imigração. A Itália também havia, por exemplo, por parte da igreja, muitos projetos de ajuda, né, ao Brasil, país de missão, né, um pouco nesse sentido. Os indígenas. Hoje a gente vê desaparecer essa motivação, mas não significa que não haja mais. Pode ser que haja ainda pessoas que vêm realmente querendo, por exemplo, trabalhar com os indígenas. Não, é uma questão, sem dúvida, e não é fácil. Você se meter mata dentro, né? E suportar o calor, os mosquitos, então eles têm o idealismo. E há outros grupos que vêm realmente buscar o ouro, como os portugueses, né? Lá para trás. Mas é muito difícil de caracterizar, as motivações são diferentes. Tá certo. Olha, nós vamos já para o nosso primeiro intervalo, mas eu quero deixar aqui a pergunta ao professor, por favor. Nós estamos aqui apenas abrindo a nossa conversa, mas a situação do Brasil hoje em relação... O Brasil sempre foi tido como um país de acolhida, não é? Acolhe todo mundo. Primeiro, o contexto histórico, então, vieram aqueles que a serviço dos portugueses, falamos aqui dos escravos, aí a exploração dos índios e assim por diante. Mas afora esse contexto, no atual da história, o Brasil é sempre tido aí fora como um país muito acolhedor e assim por diante. E nós temos visto que outros países estão fechando as suas portas, como na França, por exemplo, o presidente Sarkozy já chegou a dizer que a França está com um demasiado número de estrangeiros e já estão começando a colocar ali algumas barreiras para que esse número aumente. A situação do Brasil nesse sentido, de acolher ou de vetar esta acolhida aí, ou dificultá-la, como alguns outros países fazem. Qual é a situação atual do nosso país? Bom, lembro um pouco a fala do presidente Lula na última reunião
do Conselho dos Representantes da Comunidade Brasileira no Exterior, que ele esteve presente em dezembro de 2010, né, que foi o final do mandato dele, ele falou, olha, enquanto a Europa fecha, daquele jeito, né, um espontâneo, vamos assim dizer, enquanto a Europa e os países fecham, nós abrimos nossas fronteiras. E ele falava, olha, podem vir, porque nós vamos acolhê-los. E aqueles brasileiros que quiserem continuar lá fora, continuem. Porque aqui agora no Brasil vocês não precisam mais sair. Se você sair é por sua opção, não por uma obrigação. Então acho que esse é um pouco o espírito, né, que está norteando. O grande problema é que nós não temos ainda uma legislação, ou como assim dizer, uma política migratória. A nossa legislação relativa a imigrantes é o que é conhecido como Estatuto do Estrangeiro, que é da época ainda do regime militar. Pois é. Tem uma proposta que está no Congresso para uma avaliação e provavelmente deve seguir, mas já está há 1 ano e meio. Tem uma proposta de políticas migratórias que está na Casa Civil há 1 ano e também não avançou. Então, o que nos falta é isso, essa situação. Tanto que o que aconteceu com os haitianos foi a demonstração. Né? O Frei Moser falou da igreja, o papel da igreja, no caso dos haitianos, foi o que salvou o Brasil de ter uma calamidade pública ou humanitária. O trabalho da pastoral em Manaus, acolhendo os imigrantes, alugando casas, né? Colocando, alojando, recebendo no salão paroquial, lá no o padre Gelmino, né, escalberiano, lá na paróquia São Geraldo, pegou o salão paroquial e virou um dormitório. E pôs as moças do lado de cá, os moços de lá, arrumava comida. No sábado, tinha no domingo uma missa em francês e crioulo, uma coisa maravilhosa, e na hora do almoço ele ainda conseguia recursos para servir um almoço para todo mundo que assistia à missa. Quer dizer, é um trabalho, foi um trabalho também no Acre, né, em Brasileia, das irmãs clavenianas. Se não fosse a Igreja Católica, nós estaríamos numa crise humanitária sem precedentes no nosso país. Nós vamos continuar essa nossa conversa logo após o nosso intervalo. Você não saia daí não, porque queremos entender ainda um pouco mais esse contexto da migração, não é a questão da mão de obra, a questão dos benefícios culturais, religiosos, a interação entre os povos, enfim, muita coisa ainda para a gente conversar após o nosso intervalo. Não saia daí, voltamos já.